Hello students, my name is Camila. Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar tipos de texto. Vamos iniciar com o primeiro texto. English as a global language, a good or a bad thing? Inglês como uma língua global, uma coisa boa ou uma coisa ruim? Nós iremos começar com o texto em inglês e logo após nós iremos ver a tradução, ok? The English language is everywhere. The language of most of the internet sites around the world is English. We are using this language to write our articles on this site, even though I am positive that English is not the first language of everybody using this website. It is not my first language. I come from Finland. I learned English at school. It's the most widely studied language in the world. A língua inglesa está em toda parte. O idioma da maioria dos sites da internet em todo o mundo é o inglês. Estamos usando esse idioma para escrever nossos artigos nesse site, embora eu tenha certeza de que o inglês não é a primeira língua de todos que usam esse site. Não é a minha primeira língua, eu venho da Finlândia. Aprendi inglês na escola, é a língua mais estudada do mundo. Você vê aí que a pessoa está descrevendo, sobre a língua inglesa, falando sobre ela em primeira pessoa, e ele não é um falante de inglês, ok? Porém, ele utiliza a língua inglesa aí para se comunicar, certo? Continuando. It is the language of media, medicine, and business. Computing English is thus the international air traffic control. But is the spread of this language a good thing or a bad one? Is the spread of one such a powerful language a disadvantage or a disadvantage? É a linguagem da mídia, da medicina e dos negócios. A computação usa o inglês, assim como o controle de tráfego aéreo internacional. Mas a disseminação dessa linguagem é uma coisa boa ou ruim? A disseminação de uma linguagem tão poderosa é uma desvantagem ou uma vantagem? E vamos para o segundo texto, How to make a salad, como fazer uma salada. Nós iremos também, como o primeiro texto, nós iremos falar primeiro em inglês e logo após a tradução, ok? Firstly, get a bowl and a head of lettuce. Make sure you wash the lettuce well. Break the leaves off and rub the lettuce under cold water, then dry. Second, after that, add some veggies that you like. Wash and chop up a few to throw in with the salad. Try to mix interesting flavors such as tomatoes, celery, and herbs. Fresh is best. Go even further with some meat. If you want a salad with some extra protein, add some chopped pieces of turkey lunch meat or other meats. Em primeiro lugar, pegue uma tigela e um maço de alface. Certifique-se de lavar bem a alface. Quebre as folhas e esfregue a alface em água fria. Em seguida, seque. 2. Depois disso, adicione alguns vegetais que você gosta. Lave e pique alguns para misturar com a salada. Tente misturar sabores interessantes como tomate, aipo, ervas. Fresco é melhor. Terceiro, vá ainda mais longe com um pouco de carne. Se você quiser uma salada com alguma proteína extra, adicione alguns pedaços picados de carne, de peru ou outros tipos de carne. 4. Want to keep a salad vegetarian? Add some tofu and walnuts are good for any salad, meat-free or not. 5. Then mix all of your ingredients into the bowl and stir together. Add your favorite dressing. 6. Finally, serve.
It is the easy, healthy and tasty snack full of crunchy and chewy ingredients. Quer manter a salada vegetariana? Adicione um pouco de tofu e as nozes. São boas para qualquer salada, sem carne ou não. 5. Em seguida, misture todos os ingredientes na tigela e mexa bem. Adicione seu molho favorito. 6. Por fim, sirva. É o lanche fácil, saudável e saboroso, cheio de ingredientes crocantes e mastigáveis. Exercises. Sobre os textos que nós acabamos de ver, nós vimos o primeiro texto falando sobre o inglês como língua global e o segundo, como fazer uma salada, certo? A primeira pergunta: mesmo sem entender todas as palavras do texto, é possível deduzir a ideia geral de cada um deles. Logo, em poucas linhas, escreva a ideia principal dos textos. Número 2. Qual a diferença entre esses dois textos? Vamos lá as respostas. Pense um pouquinho aí em casa, né? Agora vamos responder. O primeiro texto, ele tem como ideia principal falar sobre a língua inglesa como global. E o segundo texto nos ensina como fazer uma salada. Na número 2, a diferença entre os dois textos. O primeiro texto é um texto narrativo, enquanto o segundo é instrutivo, ele nos dá instruções de como fazer algo. Agora nós iremos falar sobre tipos versus gêneros textuais. O tipo textual é a forma ou estrutura das sequências linguísticas encontradas em cada texto. Nós temos os exemplos: narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo. O gênero textual está relacionado com as diferentes formas de expressão. Na literatura, por exemplo, temos como exemplos contos, a poesia, a crônica, a prosa, o poema, entre muitos outros. No nosso dia a dia, o gênero textual se manifesta por meio de e-mails, cartas e conversas ao telefone. Tipos versus gêneros textuais. Você já parou para pensar no que lê todos os dias? Todos os dias lemos mais de diferentes textos. Por exemplo, lemos o número e o itinerário do ônibus que nos leva ao trabalho, passamos os olhos pelas manchetes dos jornais da banca, lemos os rótulos e os preços dos produtos no supermercado, o cardápio do restaurante, as placas das ruas, etc. Você vê aí, né, que diversos gêneros estão presentes no nosso dia a dia. Então, nós estamos sempre entrando em contato com eles, né? Isso inclui também você, né, vendo as mensagens de texto pelo telefone, enfim. Também lemos revistas, jornais, manuais de instrução, bula de remédio, receitas culinárias, enfim, temos as mais variadas necessidades e objetivos de leitura. Todos esses textos estão relacionados às mais diversas atividades humanas que circulam na sociedade. Saber distinguir ou diferenciar a função de cada gênero textual, o seu propósito e as suas características, é necessário para a nossa participação no mundo em que vivemos. Estamos falando do que lemos na nossa língua, o português. Em outras línguas, você verá que não é muito diferente. As necessidades e objetivos de leitura são bem parecidos. Afinal, vivemos num mundo globalizado. O primeiro, nós temos o Weather Forecast Template. Você vê aí, né, que estamos falando sobre a previsão do tempo. Pode não ter muitas palavras em português ou basicamente nenhuma palavra, mas de acordo com a imagem, você vê aí que nós estamos falando sobre previsão do tempo, né, para uma semana, e aí estão, né, fazendo referências aí com as imagens, né, os desenhos aí do sol, da chuva, enfim,
Os graus estão em Fahrenheit, né? Mas nós também, enfim, nós utilizamos outra escala, que é a Celsius. Então, você vê aí que na imagem estamos falando sobre o tempo, ok? No segundo, nós temos uma recipe, Tomato Vegetable Pasta. Você vê aí que, apesar de não ter palavras em português também, nós temos uma receita, né? Nós temos ali ao lado a imagem do prato de comida, nós temos também os ingredientes e como se faz, né? Logo ali embaixo, inclusive, ela determina até o tempo em que você vai fazer esse prato de comida. O terceiro, nós temos um card de um restaurante, ok? The Restaurant Card. E aí nós temos todos os... o que o restaurante oferece, né? E, enfim, nós temos aí um card. Número 4, nós temos ali uma folha de jornal, né? Um jornal com o nome em cima, né? News, ali no caso ali as notícias. E no quinto nós temos símbolos de signos, ok? Nós temos Áries, Touros, Gêmeos, Câncer, Leão, enfim, né? Todos aí, todos os signos dos astros, né? Astrológico. E nós iremos aos nossos exercícios. Vocês observaram aí do número 1 ao 5 os tipos de texto, né, que existem, e nós iremos utilizá-los nesse nosso exercício de agora, ok? Identifique a que gênero textual cada um dos gêneros apresentados anteriormente corresponde, colocando o número no texto entre parênteses. Nós temos ali o primeiro, recipe, receita. O segundo, horoscope, horóscopo. O terceiro, weather forecast, no caso ali a previsão do tempo. O terceiro, nós temos o card. E o último, newspaper, o jornal. Quais das imagens anteriores correspondem a cada um desses gêneros? Nós temos ali a resposta. A imagem número 2 era uma receita. A número 5 era um horóscopo. A número 1 era a previsão do tempo. A número 3 era um card, né, de restaurante. E a 4 era o newspaper, o jornal. Pergunta número 2. Qual texto você precisaria ler se o seu propósito fosse uma das alternativas abaixo? Corresponde o propósito da leitura ao gênero textual. Na número 1, preparar uma refeição. Número 2, saber como está o tempo em Nova York. Número 3, procurar um emprego. Número 4, identificar as características de cada signo. E número 5, localizar um restaurante. Embaixo nós temos ali as opções, né? Newspaper é jornal. O card é o cartão, né, do restaurante. Recipe, receita. Weather forecast, previsão do tempo. E o horoscope é o horóscopo. Temos ali as respostas para vocês acompanharem de acordo com o propósito da leitura de vocês. Se eu quero procurar um emprego, eu vou ler um jornal. Então, número 3 ali corresponde à resposta. Se você quer localizar um restaurante, você vai utilizar aí o card, né? Geralmente ele vem ali com o endereço. Na primeira, se você quer preparar uma refeição, então você vai ver uma receita. Se você quer saber como está o tempo em determinada cidade, você vai ver a previsão, ok? Do tempo. E por último, se você quer
identificar as características de um signo, você vai ler um horóscopo. Ok? Nossa aula de hoje foi finalizada. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.